A classe Marinha apresenta dragões que, em sua maioria, possuem disparos muito diferentes do outro. Quase todos os dragões dessa classe vivem nos oceanos. Ao serem treinados, os dragões da classe Marinha são extremamente leais. Agora, imagine todos esses dragões se tornando ainda mais poderosos ao chegarem no estágio Asa de Titã. No vídeo de hoje, traremos informações dos jogos e conheceremos todos os dragões Asa de Titã da classe Marinha. Vamos lá! Bem, vamos abrir esse vídeo com Morte Roxa, um dragão extremamente raro e considerado inclusive lendário. Esse dragão é tão grande que pode causar maremotos. E essas aí são suas versões Asa de Titã? Bem, não temos certeza, porque nessas aparições dos jogos e na história em quadrinhos, ele de fato é bem grande. Talvez já sejam indivíduos no estágio Asa de Titã, ou talvez a espécie seja grande assim mesmo. Sabemos que, de acordo com um dos criadores da série, ele é muito semelhante ao Morte Rubra. E se o Morte Roxa é tão parecido assim com o Morte Rubra em questões de tamanho, nós teremos aí fácil, mais de 100 metros de pura destruição representando o Morte Roxa. Agora vamos de Espectro da Areia, um dragão muito parecido com o Fúria da Noite, mas que é uma espécie totalmente diferente. Nós temos aí na sua versão Asa de Titã, no jogo Ascensão de Berk, um dragão maior, com mais espinhos e com mudança de cor, saindo de uma cor mais ou menos telha, terra, para um vermelho com laranja. Já no School of Dragons nós temos essa imagem de comparação, que temos ele lado a lado, tem quase a mesma cor, só que com mais espinhos e mais presas. Nós ainda temos essa versão de cristal dele lá no jogo School of Dragons, aliás tínhamos, né, porque não tem mais o jogo, e ele parece uma versão Asa de Titã, mas não é, é só uma outra variação desse dragão que eu na verdade gostei bastante e quis trazer para vocês. Bom, vamos falar do Scalderível, um dragão que eu gosto muito. E vocês vão perceber que ele tem uma mudança radical quando ele chega no seu estágio Asa de Titã. Vamos vendo aí no jogo Ascensão de Berk e podemos destacar novas cores, um chifre que se triplica, né, na cabeça desse dragão e uma espécie de barba aí embaixo no queixo. Ele fica com cores bem mais chamativas, saindo do verde indo para um azul, ali quase chegando no roxo, com partes aí com detalhes em violeta. A gente tem essa mesma imagem melhorada no jogo School of Dragons, e aí no jogo nós também vamos ter esses modelos comparativos lado a lado para que vocês possam entender as versões que eram usadas no jogo, um dragão que realmente melhora muito na sua versão Asa de Titã. Bem, na classe Marinha nós temos ainda o Dispersador de Névoa, um dragão novo, né, lá daquela série Dragões dos Nove Reinos, e que nós temos também uma versão estágio Asa de Titã mostrada na série. Esse dragão, no seu estágio Asa de Titã, vai apresentar uma mudança na cor, preto e branco aí como vocês estão vendo, e ele se torna muito maior do que a sua versão adulto comum. Tão grande, gente, mas tão grande que ele consegue segurar a versão adulto com apenas uma das patas, para vocês terem noção. Mas ele não apresenta mudanças estruturais, não tem mudanças nas características físicas desse dragão, apenas mesmo na cor e no tamanho. Mesmo assim, é um estágio Asa de Titã de respeito. Bem, o foco da vez é o Fogo de Bala. Um dragão que já é tão grande que nós nem sabemos se ele já está numa versão Asa de Titã ou se ele é capaz inclusive de chegar lá. Em teoria, todos os dragões são, mas esse dragão é um dragão que não é treinável. Assim como o Morte Roxa, ele aparece nos jogos, mas apenas para missões e desafios. E em todas as mídias em que ele apareceu, em nenhum dos momentos é capturá-lo. Então, não sabemos se existem fogos de bala maiores do que esses e que podem atingir ainda proporções de Asa de Titã, ou se esse dragão já está aí na versão Asa de Titã. Fica a dúvida e fica aí a expectativa para o futuro. Olha, agora vamos falar do Terror dos Mares, um dragão que é muito querido, mas que vejam só, tem um estágio Asa de Titã apenas no jogo Ascensão de Berk. Vejam que ele sai de um tom de azul aí com algumas manchas para um padrão listrado de amarelo e branco, uma mudança bem radical. Ele vai ter espinhos dorsais que ficam maiores e vejam que a boca dele parece ser mais serrilhada e ainda mais afiada. Se vocês olharem com atenção aqui esses dois modelos, um adulto comum e um adulto estágio Asa de Titã, vocês conseguem perceber todos os detalhes dessas mudanças que eu acabei de comentar, dessa mudança do terror.
Outro dragão que é muito lembrado é o Tambor Trovão, afinal foi o primeiro dragão do estoico. E o seu estágio Asa de Titã no jogo Ascensão de Berk. É um Tambor Trovão que fica maior, com muitos espinhos, e ele tem um degradê nesses tons de azul, saindo do claro, chegando até o escuro, com as suas manchas brancas como de costume. Bem, já no jogo School of Dragons nós não temos essa mudança de degradê, nós temos uma mudança de tom mesmo, um azul bem mais profundo. Esses modelos aí vocês podem perceber que trazem um Tambor Trovão que vai ter espinhos maiores, espinhos dorsais e que vão se estendendo até o final da sua cauda, as bordas das asas que parecem bem diferentes. E nesse outro modelo aqui lá do Mundo Escondido, o modelo brilhante, vocês também conseguem perceber todos esses detalhes que o School of Dragons quer trazer. Aqui nós conseguimos ver só a sua imagem na versão Asa de Titã, também no jogo School of Dragons, com todas essas mudanças. E por fim, eu queria mostrar para vocês aqui, lá no jogo Dragons Titan Uprising, como ele fica diferente, um Tambor Trovão desde pequenininho, de filhotinho, até ficar bem grandão no seu estágio Asa de Titã. Vejam a mudança que esse dragão apresenta ao longo do jogo, né? Na medida que você vai desenvolvendo ele. Eu gostei bastante de todos esses tambores trovão. Bem, o Estripador Submarino é outro daqueles dragões que tem uma versão Asa de Titã apenas no jogo Ascensão de Berk. Vejam que ele vai ter uma mudança que fica realmente bem diferente. Ele vai ter um crescimento dessas estruturas nas costas, mudanças de cor, dentes maiores, enfim, ele fica realmente bem alterado. Aí nós vamos entender que esse é um dragão, sim, que tem um tamanho muito grande, mas que pode ficar ainda maior. E ele é um dragão jogável. Além disso, ele vai ter aí outros materiais promocionais no jogo e que nós vamos acompanhar, que realmente, de fato, ele é um dragão que tem um tamanho já bem considerável. Mas, como eu disse, pode ficar ainda maior porque ele pode sim ir para o estágio Asa de Titã. Por outro lado, o Cryphon Luminoso, que nós vamos falar agora, está presente apenas no School of Dragons. Ele já é um dragão bem grande, se vocês olharem aí, ele consegue até carregar pessoas. Só que aí, numa das missões do jogo, você vai ter um encontro com uma ossada, uma carcaça, ossos gigantes de um Cryphon Luminoso que provavelmente morreu há muito tempo e que está lá no fundo do mar. Então assim, qual o tamanho que esse dragão pode atingir? Qual a sua versão Asa de Titã que nós ainda não conhecemos, que o jogo não mostrou e nem vai mostrar, né, que acabou? Bem, mas possivelmente esse é um dragão que consegue atingir tamanhos colossais, né? É o que a gente acredita por causa dessas imagens. O dragão Quebra-Tudo é um daqueles que você olha e vê uma versão Asa de Titã que tem algumas mudanças interessantes. As asas ficaram totalmente diferentes aí no tom de verde, o corpo cinza e branco e as estruturas dorsais que imitam algas parecem legais. E quando você vê assim, você diz, ele mudou bastante, mas ele não parece um dragão tão perigoso. Mas aí você vai para a versão que colocaram lá nas histórias em quadrinhos. E você encontra um Quebra-Tudo maior que um barco. Na verdade, de partir um barco viking ao meio. Ele é gigantesco, tem uma cauda imensa e ele quase engole a Astrid e a Tempestade juntas, para vocês terem noção de tão grande que ele era. Então assim, um dragão que com certeza é muito perigoso e que pode causar bastante estrago. Mas, voltando ao jogo Ascensão de Berk, onde a gente tem a versão Asa de Titã, nós temos aí as diferenças que vocês podem ver nos modelos comparativos e ter certeza que ele não parece tão assustador. Agora vamos de Mandíbula Chocante e eu tenho certeza que você vai gostar dessa mudança. Primeiro a gente vai ver a sua versão estágio Asa de Titã lá no Ascensão de Berk. As imagens não estão ajudando muito, né? Mas vocês podem ver aí uma mudança surpreendente nas cores. Já no School of Dragons nós conseguimos ver bem direitinho tudo o que aconteceu de diferente. Além da mudança do tamanho, vocês podem ver que eles preservaram essas cores que foram usadas lá em Ascensão de Berk e é uma mudança bem surpreendente nos tons, é uma mudança bem ousada, eu diria, eu gostei. Ele vai ter aí uma barbatana dorsal e uma crista que estão bem maiores e mais desenvolvidas. Tem essas estruturas aí embaixo do queixo que parecem aquelas luzes, aqueles peixes abissais, que também ficou muito bacana. Nessa imagem lado a lado vocês conseguem entender melhor todas essas coisas que eu falei. E tem ainda essa outra arte conceitual, onde a gente consegue perceber outros detalhes, como por exemplo a cabeça desse dragão, com os olhos, as presas, enfim. De todos os dragões que a gente viu até agora, acho que esse foi o que eu mais gostei no estágio Asa de Titã.
Bem, o Bolhoso é um outro dragão que tem uma versão asa de titã apenas no jogo Ascensão de Berk. Vocês podem ver aí, as mudanças são bem simples. Ele se torna maior, as suas cores saem desse tom de verde, né, o verde água, para um amarelo com um degradê azul e verde na barbatana e nas asas. Nós podemos perceber que essas barbatanas corporais estão maiores e ele apresenta assim um tom um pouco mais ameaçador, eu diria. Isso é apenas o que nós temos de mudanças no Bolhoso. Já o Planador das Marés, o nosso dragão da vez, que também tem um estágio asa de titã apenas em Ascensão de Berk, tem ainda menos mudanças que o Bolhoso. Nós temos, claro, uma diferença aí no tamanho. Ele sai de um verde água para um azul profundo com lilás, né, em alguns detalhes, e apenas alguns espinhos dorsais que surgem aí, que crescem nesse dragão. Mas tirando essas coisas, não temos outras diferenças, não temos outras mudanças no seu estágio asa de titã. O Caminhante do Vento, um dragão pouco conhecido da classe marinha, também tem uma versão estágio asa de titã lá no jogo Ascensão de Berk. Veja que ele fica um pouco maior, ele vai estar mais vermelho e com esse tom aí de lilás, digamos, nas asas. Ele vai ter um par de chifres que vão crescer no seu estágio asa de titã e espinhos dorsais. Aí nessa outra imagem vocês conseguem ver bem direitinho seu estágio asa de titã. Não são muitas mudanças nesse dragão. E por último, que não podia deixar de aparecer, o nosso besta implacável, né? O eterno rei dos dragões. Galera, o besta implacável, nós não podemos dizer que existe uma versão asa de titã, porque provavelmente todos os que nós já conhecemos estavam nesse estágio asa de titã. Eram muito grandes. Nós sabemos que um dragão tem que envelhecer bastante para conseguir atingir esse estágio. Nós sabemos que eles eram dragões muito grandes, mas nós não sabemos se eles podem ser ainda maiores. E por que eu digo isso? Lá na série Corrida até o Limite, a ilha de Vanaheim, que é o repouso, assim, o cemitério dos dragões, ela tem uma característica de que ela parece ser a grande ossada, os restos de um besta implacável, ou seja, um dragão muito maior do que nós poderíamos imaginar. Então talvez sim o besta implacável tenha um estágio asa de titã e talvez ele fique muito maior do que aqueles que nós já conhecemos no filme. Bem, quem sabe um dia ele aparece aí em outros materiais da franquia, não é mesmo? Bem galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi o quarto de uma série de 7 vídeos que está trazendo aí todas as classes de dragões com seus estágios asa de titã. No vídeo de hoje, os dragões que eu mais gostei foram Escalderível, Tambor Trovão e Mandíbula Chocante. Sem dúvidas, o Mandíbula Chocante ganhou disparado de todos os outros. No próximo vídeo nós vamos trazer aqui a versão asa de titã da classe rocha. E se vocês gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber todas as notificações e claro, compartilhe esse conteúdo com quem também gosta. É isso aí, valeu galera, até o próximo vídeo, um abração para todos, tchau!